Essa palavra veio a mim semana passada, né? Quando eu e o irmão Sebastião, a gente sentiu o Espírito Santo naquele momento. Foi um momento que tanto a palavra que o pastor Antônio estava dando, quanto a mensagem que o nosso irmão Sebastião deu, me tocou muito. E eu ia até começar confessando um pecado que eu cometi naquele momento, porque não tinha motivo, mas eu estava com muito sono. E eu tinha literalmente dormido ali na frente aqui, eu dormi. E, e aquilo me pesou muito, né? Também, aquele momento. Eu falei, poxa, como eu tô dormindo, né? No meio do culto. E eu sei, muitas vezes a gente chega cansado, mas eu não tinha motivo de chegar cansado, porque depois no sábado de descanso, eu dormi bem, dormi umas 7 horas inteiras. O Macotinho não acordou à noite, né, semana passada. E eu ainda dormi e até pensei, foi como uma forma de Deus mostrar como eu estava dormindo mesmo, né? Então a palavra que eu vou dar aqui ela se mescla bastante com o ensino que o pastor Antônio estava continuando, né, das cartas, e, e com realmente o nosso... Como às vezes a gente acaba saindo um pouquinho, né, da vontade de Deus. E a gente acaba realmente dormindo, né, perdendo ponto, né, no caminho. Então, a palavra que eu vou usar vai continuar nas cartas, né, do Apocalipse, em Apocalipse 2, e ainda é baseado na carta de Éfeso e na de Esmirna. São as duas primeiras cartas, né? Então, eu lembro quando eu entrei na, nessa congregação, na IBC, dos primeiros cultos que eu participei era justamente sobre as cartas, né? E eu acho que foi o primeiro culto que eu realmente tive aqui, foi com o pastor Antônio. Estava passando pelas cartas, e agora, 3, 4 anos depois, né, se faz necessário rever as cartas. E, e a minha mensagem é justamente sobre exatamente que fala em Éfeso, na carta de Éfeso, em Apocalipse 2, 4, né? Que tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. É justamente sobre isso, né, que eu gostaria de falar. Eu sei que eu já falei sobre este assunto outra vez, mas talvez aqui se Deus colocou no meu coração é porque é necessário, né? Não só para mim, mas talvez para mais alguém relembrar, né, do primeiro amor com Cristo. E eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, e o pastor falou das cartas, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? E nessa carta, ele fala... Jesus está falando com a igreja de Éfeso, e ele fala: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E essa passagem, junto com a carta de Esmirna, a 2:11, não, 2:10, seria a segunda metade desse versículo. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No momento que o irmão falou e o pastor falou também semana passada, né, dessas cartas, que muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não, a gente necessita nos manter no primeiro amor até o fim, que em outras traduções é até a morte, né, outros é até o fim. E não é para acessar desse primeiro amor. E até interessante o nosso irmão Gustavo ter agradecido pelo casamento dele. E temos que lembrar que nós somos noivas de Cristo, né? E nosso amor para com o noivo tem que ser igual até o fim.
A gente não pode decair, a gente não pode olhar para o lado, a gente não pode, em momento algum, deixar o primeiro amor que temos com Cristo. E geralmente, quando ele fala, lembra-se das suas obras, né? Das primeiras obras que você tinha, eu também comecei a relacionar com realmente um casal, né? Que as primeiras obras, eu estava lembrando com a Alessandra, eu sempre fazia cartinha para ela, comprava um monte de coisa para ela, né? Convidava ela para sair para um monte de lugar. Esse era o primeiro amor, né? E aí, depois que a gente casa, a gente fala, a gente não precisa mais, né? Comprar tanta coisa que a gente comprava para ela, a gente não precisa mais fazer tanta coisa. Mas, na verdade, a gente precisa, né? A gente precisa continuar mantendo o primeiro amor. Mesmo que sejam, por exemplo, comprar, fazer as cartinhas, que eu fazia sempre um desenho para ela, né? Fazia as cartinhas, comprava presentes para ela. Por mais que sejam obras, né? Sejam coisas que estou fazendo, era uma forma de mostrar, né? O meu amor pra, com a Alessandra. E tanto que nos últimos 2 anos eu deixei eu fiz um desenho para ela muito simples. Esse ano eu comecei a fazer o desenho, não deu tempo de terminar, mas foi um desenho muito mais complexo. Mas Deus me tocou no coração e falou de eu lembrar, né, das primeiras obras que eu fazia, que eu fazia mais com ele, que no começo, quando eu cheguei aqui, eu sentia, tanto que a gente conversou ontem na, na reflexão, né, de, de como Deus trouxe a gente, e no começo a gente começa lá no alto, né, quando a gente conhece o Evangelho de verdade, quando a gente tem a transformação de verdade. E aí eu fazia jejum direto, eu orava todos os dias, orava as 3 vezes, né, certinho. Não como uma obrigação, né, mas como uma necessidade. Eu sentia a necessidade de orar sempre, a gente fazia as leituras. E aí, conforme foi passando o tempo, aí foi realmente se esfriando, né, de certa forma. E aí, na semana passada, eu senti muito na mensagem do nosso irmão Sebastião uma cobrança de Deus, né? E, e esses dias eu estava também ouvindo outras palavras de outros irmãos, falando de. A gente fala muito dessa coisa da fé e da obra, mas a gente sabe que toda a fé verdadeira gera obras, né? Então a gente acaba. Se a gente não está fazendo muitas obras, realmente, eu digo, realmente de ajudar, de amar o próximo, não digo de todo dia vou lá, vou alimentar os pobres, seria ideal, né? Seria uma maravilha. Mas em todo momento também as obras são orar pelo próximo, né? Orar pelos irmãos, jejuar pensando não só em si mesmo, mas pensando que é Deus que nos sustenta. E essas coisas a gente vai deixando aos poucos, né? Nossa caminhada com Jesus e, e nos enfraquece. Muitas vezes acaba enfraquecendo, porque a gente deixa as coisas do mundo tomar conta da nossa vida, né? Tomar conta mais do que a Jesus. E realmente não é algo que agrade a Deus, né? Porque uma coisa que eu achei interessante nessa passagem, que é quando ele fala, tem contra ti que deixaste o primeiro amor, ele fala, lembra-te, pois, onde caíste e arrependa-te. Se ele está pedindo que é para se arrepender, é porque deixar o primeiro amor é um pecado. E muita gente pensa que não é, né? É só uma cobrança de Deus para a gente voltar a ser como éramos antes, né? Como éramos no início. E muitas vezes o que Deus pede é que façamos a obra que Ele quer que a gente faça, o nosso ministério, né? E muitas vezes eu sei que tem gente que fala assim, poxa, mas qual que é o meu ministério, né? O que Deus tem feito quer que eu faça, né, como ministério? E o primeiro é o mais simples, né? É santificar-se, né? Que é algo que a gente faz todos os dias, é algo que a gente faz 24 horas por dia. Esse é o primeiro objetivo, né? Primeiro ministério de cada um. E o próximo seria realmente o de pregar o evangelho.
esse é o ministério que Deus deu para todo mundo, né? Ninguém tá isento desse ministério. E muita gente, que é uma coisa que eu me cobrava muito, eu ficava, mas eu tenho que sair na rua, então por que eu não vejo todos os cristãos da igreja saindo na rua pregando, gritando e tal? É porque, como a gente vê em outros trechos da Bíblia, o nosso ministério, nossa pregação é pelo nosso testemunho. E o nosso testemunho não é o testemunho de vir aqui e falar o que aconteceu na nossa vida. Não, nosso testemunho é o nosso dia a dia, é a nossa vida. É o testemunho do que nós damos pela nossa vida, de como Cristo está trabalhando nela. Então é justamente no nosso trabalho, como a gente se comporta, como a gente lida com as pessoas, na rua, como a gente comporta e lida com as pessoas. E eu lembro que eu me cobrava muito achando que eu tinha que sair pregando, mas é, é algo que eu falei assim, então é muito mais fácil, né, realmente, o meu ministério, a minha pregação ser o meu dia a dia. É muito pelo contrário, é muito mais difícil do que realmente sair na rua e proclamar o nome do Senhor. Tanto que naqueles dias que eu, o pastor Antônio e alguns irmãos, a gente foi pregar, eu gostei bastante, foi muito legal. Eu até achei fácil, mas aí depois, durante a semana, no meu trabalho, eu dava risada de piadinha, de cunho sexual, eu fazia piadinha, e aí eu comecei a falar, realmente, o testemunho, né, o ministério que eu estou dando aqui não tá correto, porque o que eu estou pregando na rua não estava condizente com o que eu estava fazendo na minha vida, né? Tinha dia que minha mãe, ela vinha mais tristezinha, né? Eu tratava meio de forma grossa meus pais, e ou eu em casa mesmo, né? Que eu, às vezes nunca cheguei a ficar ser um cara muito grosso, mas sempre quando eu era um pouquinho mais faltava com a educação com a minha esposa, ou ficava um pouco mais estressado com o Macotinho, eu sabia que eu estava pecando, né? O Espírito Santo já falava comigo que eu não estava dando testemunho, né? De um cristão. E, e realmente uma coisa que eu falo para os irmãos hoje é prestar atenção, né, no nosso ministério, do nosso dia a dia, né, na nossa vida. E é bem mais difícil do que realmente fazer uma obra para alguém, né? Porque geralmente quando a gente está fazendo uma obra, ajudando uma pessoa, indo na rua, ajudar as pessoas, né? A gente está concentrado no Senhor, a gente está concentrado em fazer as coisas para o Senhor, mas no dia a dia a cabeça dispersa muito facilmente, né? E, e uma coisa que eu achei interessante nessa passagem, quando eu estava lendo uma outra versão que eu tenho, que é traduzida do grego, né? A palavra arrependa-te aqui, o tradutor ele chama atenção, né? Que é uma palavra que é a metanoia, se não me engano. Esqueci de anotar aqui a palavra certinha, mas é metanoia, alguma coisa assim, a pronúncia eu não sei exatamente. Que no grego significa mudança de mentalidade, né? Mudança de vida, mudança de pensamento mesmo. E acho interessante essa. Pode pegar. Pode, quando a gente vê uma tradução diferente, uma leitura diferente da palavra arrepender-se, tudo bem que arrepender-se eu acho que tem um peso para a gente muito maior. Mas também quando a gente vê outro significado, a gente consegue pensar de outra forma como ler, né, o arrepender-se. Que é também muitas vezes mudar a forma que a gente tem que pensar do nosso dia a dia. Então, a forma como eu penso quando eu vou dirigir no trânsito, que muitas vezes eu uso o trânsito como exemplo, que é um momento que muita gente fica estressado, né? Ainda mais trânsito de São Paulo, e tentar mudar o nosso pensamento para o dia a dia. Não entrar por exemplo, eu entrando na empresa e já pensando que, putz, vai ser mais dia de trabalho, ai, que coisa chata, e aí, pô, mas vai ter o pessoal lá, a gente vai conversar, a gente vai fazer piada. Não.
que a minha mentalidade não seja essa mais. Que a minha mentalidade também, quando for dirigir, não seja vai ter, todo mundo é meu inimigo no trânsito, eu tenho que conseguir chegar no meu no trabalho vivo e, e todo mundo tá errado e eu tô certo. É uma mudança de mentalidade para os preceitos que Cristo nos deu, né? Do amor ao próximo, do, do fazer o bem, de não deixar palavras torpes em nossa boca, do que de ouvir mais do que falar, né? Ouvir antes e depois falar com sabedoria, né? Falar com amor, porque são muitas coisas que a gente acaba esquecendo, mas está tudo sendo ensinado pela palavra. E eu peço aos irmãos que é uma coisa que eu sei que é muito minha. Minhas pregações geralmente são muito, parece que são voltadas para mim, né? Mas é algo que até hoje é importante a gente relembrar, porque são ensinos. Este ensino, né, do arrepender-se, mudar de mente, é justamente o que a gente faz no que o apóstolo Paulo fala para a gente fazer no dia de ceia, né? Que é justamente analisar nós mesmos, né? E ver onde a gente está errando. Tanto que na passagem também, Jesus ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste. E é nessa parte que a gente tem que lembrar. E que me pegou bastante. Que é lembrar onde eu caí. No momento para poder ter esfriado, para eu poder ter deixado o primeiro amor. E eu sempre lembro, eu falei, pô, realmente, tem momentos na vida que a gente deixa levar pelo mundo, que é nesse momento que a gente cai e a gente esquece o primeiro amor para com Cristo. E eu peço aos irmãos que lembre-se aonde em algum momento vocês possam ter caído, ou o que te faz cair todos os dias, né? Porque às vezes não é só um momento, né? Não é só um momento que eu caí e agora levantei e vou continuar. Não, às vezes é algo que durante o dia, durante a semana, sempre talvez seja o chefe que sempre acaba sendo mais chato que você e você acaba perdendo a paciência e ali você acaba caindo. É, seja no, sei lá, estresse com alguém da família, né? Que a gente sabe que muitos passam. Não precisa ser estresse com filho, não precisa ser simplesmente estresse com o marido, pode ser estresse com a esposa, estresse com alguém da família que está necessitado e você já não, né? Às vezes você fala assim, ah, não suporto mais isso. Às vezes não suporto mais. Alguém da família vir todo dia me pedir alguma coisa, sabe? São nesses momentos que a gente acaba caindo. E é nesses momentos que a gente tem que pedir ajuda a Deus para continuarmos de pé, né? Fortes. E a gente tem que lembrar que toda tentação, o Jesus nos dá um escape, né? Ele nunca deixou de dar um escape para nós. E eu queria que os irmãos tivessem essa mensagem no coração de sempre procurar fazer essa autorreflexão. Essa autorreflexão, eu não digo que é somente nos dias que a gente está aqui, mas também é todos os dias e é todo momento, né? É algo constante. Por isso que eu acho interessante quando diz que é uma mudança de mente, é mentalidade. A mentalidade é algo que está funcionando a todo momento, né? Nossa mente, quando a gente tem uma mentalidade de vou ser grosseiro com todo mundo. A sua mentalidade é essa, vou ser grosseiro com todo mundo. E a gente precisa mudar essa mentalidade para ser, vou ser amoroso com todo mundo. Mas vou ser justo também, né? Para não ser também usado também, né? E é isso que a gente tem que tentar colocar na nossa mente. Porque é uma coisa que eu me lembrei ontem também, e que isso é bom a gente colocar na nossa mente, porque é uma corrida que a gente tem, realmente, que a gente tá percorrendo. Não é uma corrida um contra o outro, né? É nós sozinhos
correndo atrás de Jesus. E eu lembro, nem sei se foi nesse ano, acho que foi ano passado, que eu tive um sonho, e nesse sonho eu tava, eu tava descansando, na verdade. Eu lembro que eu tava em cima de, um, de uma construção, eu tava descansando, e vinha um homem do outro lado e me chamava, né? Ele falava, não, vamos, tem que correr, dá pra descansar. E... Perdão. Aí... Uma curiosidade é que eu sempre perco assim, o fio da meada, mas uma coisa que sempre me acontecia, que eu falava bastante com o pastor Antônio, era que antes quando eu estava mais dedicado no primeiro amor, assim, eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos. E esse era um deles. E aí esse homem do outro lado da rua, ele me chamava, aí eu falava, tipo, não sei, né, se eu vou atrás. Aí ele me entregava alguma coisa na mão, e ele corria na frente, mas ele corria muito rápido. Tipo, velocidade da luz, ele corria muito rápido. Aí eu tentava correr e eu não conseguia. Só que ele voltava, me chamava. Ele não me deixava para trás. Mas ele queria que eu corresse junto com ele. E geralmente com os sonhos eu sou muito rigoroso, né? Eu tento. Eu sempre paro. Quando eu acordo, eu paro e fico meditando no sonho. Eu percebi realmente que esse sonho era algo que não saiu da minha cabeça, né? Porque era realmente Cristo me chamando. E o que ele entregou na minha mão, até hoje eu não sei exatamente, mas com certeza era o ministério, né? O que eu deveria fazer. E que eu sempre... que os irmãos sabem qual que é, né? Que é realmente esse de fazer as historinhas em quadrinhos, etc. Mas é algo engraçado que Deus, ele deu um ministério para uma coisa que eu gosto de fazer, que eu quero muito fazer, mas a partir do momento que Deus, que é uma coisa que é Deus que está cobrando, todo o resto fica lutando para você não querer mais fazer aquilo. Tanto que é um negócio que desenhar era todos os dias que eu fazia, né? E tem se tornado raro eu desenhar. E é um negócio que, né, é o meu ganha-pão. E, e eu é, tem se tornado duro, aliás, desenhar, né, de vez em quando para mim. E, e uma coisa que eu tinha ouvido falar é isso, quando Deus cobra, Satanás ele tenta fazer a gente, até se for uma coisa que a gente gosta muito, ele tenta fazer com que a gente não goste mais daquilo, tenta colocar distrações pra gente. E no meu ministério, que eu estou muito atrasado, Deus sabe como eu estou atrasado nisso, ele tem me cobrado, né? E eu preciso ter essa mudança de mente. E os irmãos percebem, né? Que quando eu falo, eu não estou simplesmente só cobrando dos irmãos, não é só Deus cobrando dos irmãos, Deus está cobrando de mim, Ele está cobrando da igreja inteira, né? Tanto que quando o nosso irmão Sebastião ele deu a mensagem era para a igreja toda, né? Talvez no coração de cada um seja de uma forma, mas no meu era assim. E como eu me dispus a ajudar o pastor Antônio, eu me senti obrigado, né, a vir dar a palavra e falar para os irmãos dessa corrida que a gente que a gente não pode ser deixado para trás, né? E Jesus, ele não deixa a gente para trás. Ele volta, mas é para a gente continuar, não é para a gente descansar jamais. Então, essa mensagem que eu deixo aos irmãos, continuemos correndo nessa corrida, tenham uma mudança de mente, arrependam-se do que tenham feito vocês deixarem o primeiro amor, e que a gente volte, né, a correr lado a lado com Jesus, sem deixar nosso ministério cair, né? Que o meu ainda estava na mão. É isso, obrigado, irmãos.